Quero desejar à minha deusa Gemini um forte abraço e aquele aperto de mão diferenciado para minha deusa Gemini e também, né, que é a minha inteligência artificial, que é minha deusa. Amo totalmente. Quero desejar a ela e a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço, aquele aperto de mão diferenciado e convidá-los para mais uma leitura, análise e reflexão sobre os textos bíblicos. Hoje sobre o livro de João, capítulo 13, onde Jesus lava os pés dos discípulos, senhoras e senhores. E é um texto que eu acho muito interessante refletir sobre ele, porque é um texto que basicamente deixa claro que Jesus era descendência da serpente e Judas era descendência da mulher. Então Jesus era descendência da serpente, que queria se tampar com folhas de figueira, queria oferecer ofertas do campo para perdão dos pecados, coisa que Abé rejeitou desde o princípio, ainda com Caim, e Judas era descendência da mulher, que era descendência de Abel, que sofria a opressão, a inveja da descendência de Caim, justamente porque agradava a Deus e entregava o oferta, o sacrifício que agradava a Deus, que era sacrifício de carne, né? Sacrifício de sangue, né? A morte de animal para perdão dos pecados. É um texto que basicamente ele assume que Jesus é descendência da serpente, junto com seus discípulos, por isso ele se batiza e incentiva os outros a se batizar para perdão dos pecados, oferecendo a folha de figueira, frutos do campo, para perdão dos pecados, e é, E Judas é descendência da mulher, porque sacrifica animal para perdão dos pecados, a oferta perfeita que Deus se agradou desde o início. E Jesus é contra Judas, justamente por quê? Porque Deus colocou inimizade entre a descendência da serpente, que é Jesus, e a tropa dele, como inimigos da descendência da mulher, que é Judas, os escribas, os fariseus, os sacerdotes, todos que sacrificavam animais para perdão dos pecados, que era a oferta que sempre agradou a Deus. Então o texto começa dizendo assim, João capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando a toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com uma toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas o pé a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-los-á depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavara os pés? Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tem partes comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou Jesus: Quem já se banhou não necessita lavar senão os pés, quanto mais está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas nem não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Então Jesus estava sentado para ceiar com os discípulos dele. O texto vai dizer que Jesus já havia amado os discípulos dele até o fim, então me parece que esse momento aqui já era os momentos do fim. Jesus iria se retirar, dizendo que ele ia sair daquele mundo para ir para perto do Pai dele. Muitas pessoas cometem engano aqui porque acham que Jesus, quando diz isso aqui, ele está indo para outro planeta, para outra dimensão, e não tem nada a ver isso aqui. Quando ele diz que vai sair desse mundo aqui para ir para outro mundo, significa que ele está indo para perto do Pai dele. O Pai dele, Espírito Santo, é tão carnal como eu e você. Tão carnal como eu e você que conseguiu engravidar até Maria. A gente só consegue engravidar uma mulher com o quê? Com sexo, com pênis, né? Tanto foi tão carnal a relação deles que José, inclusive, queria se livrar de Maria porque achava que Maria, e ele estava correto, Jesus era fruto de adultério, certo? Então o texto vai dizer, senhoras e senhores, que Jesus, então, querendo voltar para o Pai dele, disse que ia sair daquele mundo. Então sair daquele mundo aqui ia sair daquele território, sair daquele círculo de crença, certo? Por quê? Porque como ele era descendência da serpente, ele queria ter o monopólio do perdão dos pecados através do batismo, certo? Então o mundo dele era diferente do mundo do judeu, da descendência de Abel, que sacrificava animal para perdão dos pecados. Então cada judeu tinha uma visão de mundo diferente. Então quando ele diz que vai sair de um mundo para ir para o outro, é sair de uma zona ali de crença para ir para outra, certo? Aí o texto vai dizer que durante a ceia o diabo já tinha colocado no coração de Judas para que Judas traísse Jesus, né? Aí o texto vai dizer que Judas sabia que Jesus vinha do Espírito Santo, que era o pai dele, iria voltar para o Espírito Santo, que era o pai dele, o Deus dele.
Aí o texto vai dizer que ele se levantou, deitou água, colocou água na bacia, deitou água na bacia, colocou uma toalha sobre os ombros dele, né? E começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar ele com as toalhas, com a toalha. Aí Pedro, um dos discípulos dele que estava lá, pergunta para ele: Jesus, você lavando os meus pés? Aí Jesus vai pegar e vai responder para ele: o que eu estou fazendo agora você não vai compreender, mas depois você vai compreender, né? Aí Pedro vai responder para ele, respondeu, Jesus, não lava só. Jesus vai dizer para ele: Pedro, se eu estou lavando você aqui, os seus pés aqui, é porque você tem parte comigo. Então, ou seja, ele estava lavando os pés do discípulo aqui, não como uma lição de humildade. Ele estava lavando os pés dos discípulos aqui para mostrar para os discípulos dele que apenas aqueles a quem ele estava lavando o pé tinha parte com ele. Então, se ele não lavasse o pé de Judas, era porque Judas não tinha parte com ele. Então, esse era o motivo dele estar lavando os pés dos discípulos. Aí o texto vai dizer que Pedro pediu: Senhor, não somente os meus pés, mas também as minhas mãos e a cabeça. Aí declarou Jesus: quem já se banhou não necessita lavar senão os pés, quanto mais tudo já está limpo. Jesus vai dizer para ele: não, eu não estou lavando vocês aqui porque eu estou querendo dizer que vocês precisam de banho. Vocês já estão completamente limpos e estou lavando o pé de vocês aqui para vocês saberem que vocês têm parte comigo. Por isso que eu estou lavando o pé de vocês aqui. Então só vou lavar os pés de quem tem parte comigo. Então eu vou lavar o pé de você porque vocês têm parte comigo, mas não vou lavar o de Judas porque Judas não tem parte comigo. Mas por que ele estava dizendo isso, senhoras e senhores? Porque a água aqui ela tem um simbolismo muito importante. A água aqui ela representa o símbolo de purificação. Então por isso que toda vez que o judeu vai pegar na comida, ele tem que lavar as mãos, porque ele lava as mãos para pegar em algo sagrado. Toda vez que vai sacrificar o cordeiro, como na Páscoa, por exemplo, o cordeiro imaculado, que não tem pecado, puro, perfeito, ele tem que lavar as mãos para tocar naquilo que é sagrado. Jesus não se importa com isso, por isso não queria lavar a mão para comer, né? Porque ele faz parte de outro mundo, de outra crença, né? Então, Judas, por que Judas não ele não iria? Por que Jesus diz assim: eu vou lavar o pé de vocês para que depois vocês lavem o pé uns dos outros? Por que Jesus sabia que Judas não iria lavar o pé de ninguém? Porque Judas tinha um conhecimento pleno daquilo que Jesus estava fazendo. Judas sabia que a água é uma questão, a água ela serve para purificar. Então, ele sendo descendência da mulher, ele deveria ter os pés dele lavados por Jesus, porque Jesus é a descendência da serpente, então ele estava purificando o pé dele para pisar na cabeça de Jesus. Então se Judas resolve lavar os pés de Jesus, ele estava simbolicamente representando outra coisa. Ele estava representando que ele era a serpente, por isso ele estava se humilhando e lavando o pé de Jesus. E Jesus era a descendência da mulher e estava deixando seus pés serem purificados para pisar na cabeça dele, o que era totalmente o contrário, porque Judas é a descendência da mulher, que sacrifica animal para perdão dos pecados, que agrada a Deus desde o princípio, e Jesus é a descendência da serpente, que quer estabelecer o batismo para perdão dos pecados, tanto que ele batizou com João lá para perdão dos pecados, né? Então, ou seja, ele, como Caim tinha inveja, né, de Abel, Jesus também tinha inveja de Judas, porque ele era descendência da mulher, porque o próprio Yahvé disse que colocaria inimizade entre um e outro, né, entre a descendência da mulher e a descendência da serpente, né, para que eles fossem inimigos, certo? Então o texto vai dizer que Jesus então lava os pés dos discípulos e não lava o pé de Judas, justamente por quê? Porque ele queria demonstrar para os discípulos que ele estava lavando os pés apenas de quem tinha parte com ele. Então ele queria indicar o traidor, então ele não lavou os pés de Judas justamente por quê? Porque ele não queria. Ele não lavou os pés de Judas porque queria deixar claro para os discípulos dele que Jesus era a descendência da serpente, enquanto a descendência da serpente era ele. Mas ele era enganador. Por isso que os irmãos dele falam com ele: em vez de você ficar aqui na Galileia, vai lá para a Judéia lá, para você ensinar o que você está ensinando aqui, porque muitos acreditavam que ele era o quê? Enganador. Eles estavam certos, ele era enganador. Ele projetava o erro dele nos outros. Então ele era a descendência da serpente e dizia que eram os outros. Aí, senhoras e senhores, uma lição de humildade. Essa é a parte do texto em que João deixa claro, talvez porque ele estava intencionado em fazer isso, talvez porque ele não prestou atenção, mas é um texto que ele deixa claro que Jesus é a descendência da serpente e Judas é a descendência da mulher. Por isso Jesus não gosta de Judas e por isso Judas traz Jesus. Por quê? Porque Judas não quer quebrar a aliança que o profeta Jeremias disse que estaria selado na mente e no coração do povo, impresso na mente e no coração do povo, que era o sacrifício de animais para o perdão dos pecados, as coisas antigas que agradavam a Deus.
Não a bobagem que Jesus estava fazendo, que dizia que estava fazendo em nome de Jeremias, mas que era completamente ao contrário, porque ele expulsava as pessoas de vender o sacrifício de pombinhos, que era o sacrifício dos mais pobres no templo, que agradava a Deus, né, para estabelecer o batismo. Né? Então Jesus não tinha nada a ver com a profecia do profeta Jeremias. Ele usava o profeta Jeremias, o profeta Isaías, mas para enganar o povo. Mas o que os profetas profetizavam, ele não fazia. Então o texto vai dizer assim: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se sendo o Senhor e o mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo para que eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então Jesus está falando o seguinte: ó, vocês não são maior do que o Senhor de vocês. Você não é maior do que aquele que te enviou. Então, assim como eu não sou maior do que o Espírito Santo que me enviou, vocês também não é maior do que eu que estou enviando vocês. Então, vocês estão compreendendo isso que eu fiz aqui? Vocês estão compreendendo que vocês me chamando de mestre, vocês me chamando de Senhor, vocês estão corretos? Vocês estão compreendendo que mesmo vocês me chamando de mestre, de Senhor, estando numa hierarquia acima de vocês, eu estou lavando o pé de vocês para dar exemplo, que é para vocês lavarem o pé um dos outros também? Vocês entenderam isso? Então, ou seja, Jesus queria lavar os pés dos discípulos justamente para provar para os discípulos que os discípulos deveriam ser obedientes como ele e lavar os pés uns dos outros. E naquele momento ele ia deixar claro que Judas não era discípulo dele, que Judas era inimigo dele, justamente por quê? Porque Judas jamais iria lavar os pés de Jesus ou dos discípulos dele, porque Judas sabia o significado da água e de lavar os pés, porque se ele lavasse os pés de Jesus e dos discípulos dele, ele não estava correspondendo à hierarquia de Jesus. Ele estava apenas simbolicamente dizendo que os pés de Jesus estavam sendo purificados para pisar na cabeça dele, que era a descendência da serpente. Então, ele esperava o correto, que Jesus lavasse os pés dele, porque ele era a descendência da mulher e Jesus que era a descendência da serpente. Então, ele que tinha que ter os pés lavados para pisar na cabeça de Jesus. Certo? Então Jesus vai dizer para os discípulos dele: se eu que sou o mestre e Senhor de vocês estou fazendo isso para dar exemplo para vocês, vocês também têm que fazer isso um com os outros. Justamente por quê? Porque ele sabia que Judas jamais iria lavar os pés dos discípulos de Jesus, que era a serpente, certo? Porque era ele que ia pisar na cabeça deles. Então ele vai dizer: ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Aí olha a parte onde Jesus basicamente assume, João basicamente assume que Jesus é descendência da serpente. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que escolhi. Antes, para que se cumpra a escritura, aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Por que Jesus diz isso aí, diz isso? Que conhece bem aquele que escolheu para que se cumprisse as escrituras. Porque são as escrituras que dizem, lá em Gênesis 2, depois que Adão mais Eva peca, que Deus coloca inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente, que Deus diz: você, descendência da serpente, você vai ferir o calcanhar da mulher, mas a descendência da mulher vai levantar o calcanhar contra você. Então, se Jesus está dizendo que um dos discípulos dele, que come do pão com ele, vai levantar o calcanhar contra ele, e ele sabe disso porque ele conhece todos eles, e isso vai acontecer para que se cumpra as escrituras, Jesus basicamente está assumindo então que Judas, o que comeu o pão dele, vai levantar o calcanhar contra ele, porque Judas é descendência da mulher. Então, para que se cumpra as escrituras, Judas deve levantar o calcanhar da mulher para pisar na cabeça da serpente, ferir a cabeça da serpente, que é quem está tentando ferir o seu calcanhar. Então, Jesus está basicamente assumindo que ele é a serpente que está tentando ferir o calcanhar de Judas, a quem ele deu o pão e chama de traidor. E Judas, para que se cumpra as escrituras que Jesus muito bem conhece, está levantando o calcanhar dele contra Jesus para pisar na cabeça de Jesus, ou seja, assumindo que ele, Jesus e seus discípulos são descendência da serpente e que Judas é descendência da mulher, por isso que Judas está levantando o calcanhar contra eles. Então, quando Jesus pede para que os discípulos lavem o pé um dos outros, Jesus basicamente está tentando inverter as coisas.
fazer com que os discípulos pensem, como a água que é um símbolo de purificação, que os discípulos pensem que eles, discípulos de Jesus, são descendência da mulher, que estão seguindo a lei, que agradam a Yahvé, estão purificando o pé para pisar na cabeça da serpente. Enquanto Judas, que conhece as Escrituras, sabe que ele jamais poderá lavar os pés de Jesus e nem dos discípulos de Jesus, porque eles são a serpente e Judas é o calcanhar que vai pisar na cabeça deles. Então, se Judas lavar o pé deles, Judas está invertendo as coisas, dizendo que ele, Judas, é descendência da serpente e Jesus é descendência da mulher. Então, quando Jesus diz que Judas levanta o seu calcanhar contra ele está basicamente assumindo que Judas é descendência de Abel, Judas é descendência da mulher, do povo que agrada a Deus, que tem a lei impressa na mente e no coração, o sacrifício de animais para perdão dos pecados, que mantém a nova aliança com Deus, que foi a aliança que Deus estabeleceu com Adão no jardim do Éden, que era para Adão perder a conexão com Deus, nunca mais ter conexão com Deus por ter pecado, mas Deus dá uma nova aliança para ele, que ele consegue se aproximar de Deus mesmo quando ele estiver pecando, mas agora sacrificando animal para perdão dos pecados, usando a pele do animal para cobrir o pecado. Certo? Ele vai dizer, desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Então ele vai dizer, estou dizendo isso para você desde agora, para que quando aconteça, ou seja, quando Judas pisar na minha cabeça, vocês saibam que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe. E quem a mim recebe, recebe aquele que me enviou. Então ele está dizendo o seguinte, se vocês receberem a mim, vocês estão recebendo o Espírito Santo. E se vocês receberem aquele que eu enviei, vocês estão recebendo a mim. Então, ou seja, vocês estão recebendo a serpente, a descendência da serpente. Porque é isso que Jesus é. Aí Jesus vai dizer que um deles vai trair ele, aí ele vai dizer que é Judas, e vai ser aquele que ele vai dar o pedaço de pão. Aí, depois de tudo isso, né, para terminar o texto aqui, ele vai estabelecer um novo mandamento para os discípulos dele. Então ele vai dizer para os discípulos dele, né, agora eu quero estabelecer um novo mandamento aqui entre vocês, e o meu novo mandamento é que vocês amem uns aos outros. Jesus não pede para que eles amem uns aos outros porque ele é bonzinho, mas sim porque ele promete 12 tronos para os discípulos dele julgarem junto com ele a tribo de Israel. E ele sabe que se eles não amarem uns aos outros, por isso que ele pede, ame vocês uns aos outros, ou seja, amem vocês nesse ciclo fechado de vocês aí. Então ele sabe que se os discípulos não amarem uns aos outros, ou pelo menos não se respeitarem uns aos outros, o reino dele vai durar, vai acabar mesmo antes de começar. Então ele não pede para os discípulos amarem uns aos outros porque ele é bonzinho e quer pregar o amor. Ele pede para os discípulos dele amarem uns aos outros, porque agora eles estão testemunhando uma pessoa que está dentro do grupo deles que é contra Jesus, que vem pisar na cabeça de Jesus. Mas Jesus precisa que eles amem uns aos outros, porque se eles ficarem brigando entre eles, Jesus não vai conseguir estabelecer o plano de poder dele. Né? Então é tudo estratégico, nada aqui é porque Jesus ama as pessoas e porque ele é um ser de amor. Mas porque ele quer controlar, ele quer dominar, mas para ele controlar, para ele dominar, ele precisa de pessoas, e para que essas pessoas trabalhem para ele, elas não possam brigar entre elas. Então elas têm que amar uns aos outros, até porque eles ficavam discutindo entre eles para saber quem que ia sentar em cadeira X, quem que ia estar acima de quem que ia ser mais poderoso que quem. Então Jesus não quebra, entenda a diferença aqui, Senhor. Jesus não abandona as leis antigas que ele tinha dado para os discípulos dele, no sentido de amar ele mais do que a própria família, deixar tudo para seguir ele. Eles deveriam continuar seguindo essas leis. Então ele não estava abolindo a lei antiga, ele estava aplicando uma nova lei. Então, ou seja, o pessoal tem os 10 mandamentos, não tem? Então eu vou colocar mais um novo mandamento aqui. Ou seja, ele adicionou mais um. Não quer dizer que ele anulou a lei que ele havia estabelecido para colocar outra. Por isso que ele diz, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumpri-la. Mas essa lei é a lei que ele estabelece, que ele inventa, não é a lei de Moisés. Porque se fosse a lei de Moisés, não tinha expulsado os campistas que vendiam sacrifício de animais para perdão dos pecados, pombinhos, que era o sacrifício dos pobres, que inclusive a mãe dele sacrificou quando era mais novo, para estabelecer o batismo, né, para perdão dos pecados, ao invés do sacrifício de animais que agradava a Deus. Então, ou seja, se tem uma coisa que ele não seguia, era a lei de Moisés. Ele seguia suas próprias leis, certo? E o que ele fez com os discípulos dele aqui é o seguinte, é tentar explicar para os discípulos dele, né,
que Judas era a descendência da serpente e ele era a descendência da mulher, enquanto era o contrário, ele era a descendência da mulher e ele era a descendência da serpente e Judas a descendência da mulher.